Atenção, este é um vídeo feito a partir de um corte da live. Se você quer assistir esse conteúdo de primeira mão, você assiste às 6 horas da noite, de segunda a sexta aqui neste canalzinho. Todas as lives são apenas disponibilizadas para membros, então se você for ver a live por completo, você vai ter que ser membro. Ou se você quiser ver um vídeo específico antecipado, você terá que ser membro para poder acessar esse conteúdo, tá bom? Bom vídeo. Vamos ver aqui de Diderics, mais uma vez, ou Didáticas, que tem a tradução aqui pra gente na nossa língua. Frases que denunciam traumas abertos. É estranho a gente pensar nisso, né? Tem frase que a gente diz que vai denunciar que a gente tem um trauminha. Será? Olha, talvez você já tenha dito uma dessas frases que a gente vai ver. Ou talvez tenha ouvido alguém muito próximo repetir coisas assim com a maior naturalidade, né? Quase como se fosse um lema de vida dessa pessoa. E talvez, em algum nível, essas frases até soem como uma demonstração de força, de maturidade ou de independência. Pois é. Só que tem o seguinte, muitas das frases que a gente repete automaticamente, elas não falam sobre quem nós somos hoje. Não. Elas falam sobre como a gente aprendeu a sobreviver quando nós ainda éramos pequenos. Porque é o seguinte, traumas, eles muitas vezes dão origem a estratégias emocionais silenciosas, sabe? E que parecem funcionar muito bem. Até que num determinado momento, essas estratégias começam a nos isolar, começam a nos exaurir ou a nos esvaziar de sentido. Por isso, no AminaCast de hoje, eu vou te convidar... Ou seja, muitas vezes as coisas que a gente aprende para sobreviver nos afastam das coisas e iam impedir isso. Então você foge muito dos problemas e das coisas que são atraídas a você. A olhar com mais cuidado para 3 frases muito comuns que podem sim denunciar traumas emocionais ainda não processados. Vem comigo. Certo. Bom, à primeira vista, essa frase soa como uma coisa de força, né? De autoridade. Eu não preciso de ninguém. Cara, essa frase é uma red flag inacreditável. Assim, ou você não precisa de ninguém que você está se retraindo de ter novos contatos com alguma pessoa, ou você não precisa de ninguém porque você é uma sua pontinha. Você acha que não precisa ter conexões com as pessoas. De independência, mas quando a gente investiga a origem emocional dela, muitas vezes a gente encontra uma coisa bem diferente. Mas como assim? Bom, a teoria do apego, desenvolvida por John Bowlby e aprofundada por Mary Ainsworth, ela diz que crianças precisam de cuidadores emocionalmente disponíveis para desenvolverem um senso básico de segurança no mundo. Quer dizer, a criança, meu querido, minha querida, a criança precisa sentir que é cuidada e protegida. Ela precisa disso. Então, quando essa proteção falha, seja por negligência, por ausência emocional, por imprevisibilidade ou pelo abandono mesmo, aí a criança aprende algo doloroso. Ela aprende que depender dos outros é uma coisa problema. Que machuca. E então ela se adapta. E como é que isso acontece? Muito simples. Ela deixa de precisar. Ela deixa de precisar dos outros. Ou melhor, ela aprende a não demonstrar. Isso aí. Ela aprende a não demonstrar as necessidades dela. Essa pessoa que tá traduzindo hoje, ela parece um pouco mais novata, sei lá. E esse padrão é conhecido como apego evitativo, que é um tipo de apego que é caracterizado por uma falsa autossuficiência, pela dificuldade de pedir ajuda e pelo desconforto com a intimidade emocional. E o que os estudos mostram é que adultos que trazem esse estilo de apego, eles tendem a minimizar as próprias necessidades afetivas como uma forma de evitar novas decepções, de evitar não receber o que precisa, entende? Então, quando alguém diz... Como eu disse, evitativo. Você está enfrentando de uma forma, para sobreviver, você precisa de uma forma evitativa, onde você esteja certo do que está fazendo. Eu não preciso de ninguém. O que muitas vezes está sendo comunicado de forma inconsciente é outra coisa. O que está sendo comunicado é, eu precisei antes... Eu tenho medo de ter alguém. E não fui acolhido. Essa frase agora, ela costuma vir acompanhada de um cansaço crônico, tá? Ela vem acompanhada de uma sensação... senão ninguém faz. Eita! Constante de sobrecarga e de uma dificuldade profunda em confiar que alguém realmente vai ajudar a pessoa. E isso tem muito a ver com uma coisinha chamada de parentificação emocional. E o que é isso? Parentificação. Olha, a parentificação ocorre quando a criança assume precocemente funções que deveriam ser do adulto. Isso mesmo. Seja cuidando emocionalmente dos pais, seja mediando conflitos, seja assumindo responsabilidades domésticas, ou então sendo forte demais para a idade dela. E o que as pesquisas indicam é que esse padrão está associado a famílias marcadas por depressão parental, por dependência química, por adoecimento ou por imaturidade emocional dos cuidadores. São aqueles adultos sem a fortaleza emocional exigida para cuidar das crianças. Então, a criança aprende desde cedo que ela não pode
falhar, que ela não pode relaxar e que ela não pode depender. Ela cresce com a O sensação pai que tem a criança cedo força a criança a crescer cedo. de que, se ela não controlar tudo, então tudo vai desmoronar. E na vida adulta, isso se traduz em pessoas extremamente competentes, altamente responsáveis e prestativas, mas também exaustas, controladoras e solitárias emocionalmente, tá? Porque para essa pessoa, delegar tarefas não é apenas difícil, isso é ameaçador. Porque lá atrás, quando ela precisou que alguém assumisse, que alguém segurasse Ninguém as fez. pontas, ninguém segurou. Sobrou para ela. Então, essa coisa de, deixa que eu faço, porque ninguém vai fazer direito. Essa frase carrega uma crença profunda. A crença de que, se eu soltar, ninguém segura. E viver assim por muito tempo é uma coisa que cobra um preço alto no corpo, na saúde mental e nos relacionamentos. Bom, essa agora talvez seja a frase mais enganosa de todas. Porque ela parece racional, né? Sentimentos são uma grande perda de tempo. Tá na bom. maioria das vezes, ela nasce de um ambiente onde sentir não era seguro. Viver as emoções era muito perigoso, ou seja, isso surge em ambientes emocionalmente invalidantes, onde a criança é ridicularizada por chorar, onde ela é punida por expressar, sei lá, medo, ou ela é ensinada que emoção é fraqueza. Essas invalidações, elas favorecem um processo chamado supressão emocional. Supressão emocional. E os estudos mostram que suprimir emoções pode até reduzir Os sentimentos são uma grande perda de tempo. Ver o bonequinho completamente a dor no emocionado. curto prazo, só que isso aumenta significativamente o risco de depressão, Visivelmente de ansiedade abalado. e de sentir dificuldades em formar vínculos no longo prazo. Pois é. E isso é especialmente comum em homens que foram criados com a ideia de que homem não chora. Isso aí, mas é uma coisa que também aparece em mulheres que precisaram ser fortes demais muito cedo na vida. Porque experiências assim, elas levam o cérebro a aprender a anestesiar a capacidade de sentir para poder sobreviver. E o problema é que ele não sabe escolher quais as emoções que ele pode desligar. Não. Quando você desliga você desliga a chavinha toda. Sentimentos bons e ruins. Você também desliga o prazer, a conexão e o senso de propósito. É como se a vida... É aí que entra o perigo. O senso de propósito. Quando você perde a noção do sentido das coisas, do valor das coisas, sentimento pelas coisas. Eu já ouvi inúmeras vezes, num período bem triste da minha vida, onde eu estava anestesiado nos meus sentimentos, de que as pessoas queriam ser como eu. Queriam resolver as coisas como eu, queriam ter essa racionalidade que eu tinha. Não querem. Recentemente, uma das pessoas até virou essa pessoa, assim, com problemas emocionais e não sabendo lidar com os sentimentos. A gente perguntou, valeu a pena? A pessoa não conseguiu responder, porque é absurdo. Não é bom. Nunca foi bom. É uma maldição. ficasse toda cinza, sabe? Porque as emoções, elas são fundamentais para a tomada de decisão. Você perde a dor, mas você também perde o amor. Então você não sente nada. Para empatia e para a construção do sentido existencial, do sentido da vida da gente, elas não podem simplesmente ser desligadas. Então, quando alguém diz que sentir é perda de tempo, muitas vezes está escondendo um vazio profundo. Um vazio que está sendo preenchido. Kurapika está se afogando em um vazio indescritível. Em muitos casos, é por trabalho excessivo, por consumo, por racionalização ou pela busca por controle material. E não é que essa pessoa não sinta as emoções, só que ela aprendeu que não podia sentir, entende? Veja então que essas frases, elas não definem quem você é. Elas contam a história de como que você aprendeu a sobreviver num contexto onde sentir, depender ou descansar não parecia uma coisa possível nem fácil. E o caminho da cura, meu anjo, ele não passa por se culpar por essas estratégias. Elas foram inteligentes, elas funcionaram por um tempo. Mas hoje, talvez você já possa se perguntar, com mais gentileza, o que é que eu estou tentando evitar quando digo isso? Que criança precisou aprender essa frase para continuar existindo? Perceba que fazer as pazes com a criança interior não é reviver o passado. É simplesmente reconhecer que aquilo que foi uma adaptação útil um dia não precisa se tornar uma prisão para sempre. Não precisa. A cura, ela começa quando a gente para de repetir frases no automático e começa a escutar o sentimento que existe por trás delas. Tá bom? Um beijo no teu coração e a gente se vê. Um beijo no teu coração e um negócio na tua mão. Bom vídeo. Interessante. Para quem quiser assistir Derek's, gosta desse tipo de conteúdo, desse formato mais sério, mais
didático, falar algumas coisas e tal. Se você precisa de uma terapiazinha, esse canal é o caminho.